A história de Matusalém, o homem mais velho mencionado na Bíblia, é um dos relatos mais fascinantes e cheios de simbolismo nas Escrituras. Quando ouvimos que Matusalém viveu 969 anos, podemos ser facilmente impressionados por esse número que transcende nossa compreensão moderna de longevidade. No entanto, a verdadeira profundidade dessa história está em sua mensagem espiritual, que vai muito além de um simples dado histórico. A vida longa de Matusalém nos revela o caráter de Deus, em especial sua paciência e misericórdia, e nos ensina lições poderosas sobre a espera, o arrependimento e o tempo divino. Antes de entrarmos nas lições espirituais dessa história, precisamos primeiro compreender o contexto em que Matusalém viveu. Ele era filho de Enoque, um dos homens mais justos e íntimos de Deus mencionados na Bíblia. Em Gênesis 5:24, lemos algo extraordinário sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse versículo simples, mas profundo, indica que Enoque teve um relacionamento tão íntimo com Deus que ele o levou diretamente para si, sem que experimentasse a morte física. Isso nos mostra que Matusalém foi criado em um ambiente de grande espiritualidade e temor a Deus, o que já o distingue como uma figura importante na história bíblica. Agora, vamos falar sobre o nome Matusalém e o seu significado. O nome de Matusalém, em hebraico, pode ser traduzido como "quando ele morrer, acontecerá", ou "seu fim trará". Esta tradução já sugere que sua vida estava ligada a um evento importante e profético. E, de fato, ao analisarmos a cronologia bíblica, percebemos que Matusalém morreu no ano em que o grande dilúvio começou, o que confirma o significado profético de seu nome. Sua morte marcou o fim de um período de graça e paciência de Deus com a humanidade antes do julgamento global que veio com o dilúvio. Mas por que Deus permitiu que Matusalém vivesse tanto tempo? A resposta para essa pergunta nos revela uma das características mais sublimes de Deus: sua paciência. A cada ano que Matusalém vivia, Deus estava prolongando o tempo de graça concedido à humanidade, esperando que as pessoas se arrependessem de seus caminhos pecaminosos e voltassem a Ele. Matusalém foi um símbolo vivo da misericórdia e da paciência de Deus. Ele viveu durante um tempo em que a corrupção e o pecado estavam em ascensão. Mas mesmo assim, Deus adiou o julgamento, concedendo mais tempo para que as pessoas tivessem a oportunidade de se arrepender. A paciência de Deus, demonstrada na vida de Matusalém, é uma lição valiosa para nós. Quantas vezes nos perguntamos por que Deus está demorando para responder nossas orações? Quantas vezes nos sentimos frustrados com o que parece ser um silêncio divino em nossas vidas? A história de Matusalém nos ensina que a demora de Deus não é um sinal de indiferença, mas de sua misericórdia. Ele nos dá tempo para nos arrependermos, tempo para crescermos e tempo para que seu plano perfeito se desenrole em nossas vidas. Essa lição é confirmada por outro ensinamento bíblico em 2 Pedro 3:9, onde lemos: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só conseguimos enxergar uma pequena parte. Ele sabe quando estamos prontos para receber suas bênçãos ou enfrentar certos desafios. A demora de Deus, muitas vezes, é uma oportunidade para nós amadurecermos espiritualmente, para que estejamos prontos para aquilo que Ele preparou para nós. O que podemos aprender com a paciência de Deus na história de Matusalém é que o tempo de espera é também um tempo de preparação. Se olharmos para outras figuras bíblicas que passaram por longos períodos de espera, como Abraão, José e Davi, veremos que a espera sempre tem um propósito.
Abraão teve que esperar décadas para ver o cumprimento da promessa de Deus de ter um filho. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar o segundo no comando no Egito. Davi foi ungido como rei quando jovem, mas teve que esperar muitos anos antes de realmente subir ao trono. Em cada uma dessas histórias, a espera foi um tempo de preparação. Um tempo em que Deus estava moldando o caráter dessas pessoas e fortalecendo sua fé. No caso de Matusalém, sua vida longa foi uma manifestação da misericórdia de Deus. O mundo ao seu redor estava se tornando cada vez mais corrupto, mas Deus adiou o juízo o máximo possível, esperando que a humanidade se arrependesse. Isso nos leva à segunda grande lição dessa história: o arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sua paciência é uma expressão de seu desejo de salvar a todos. Ele nos dá tempo para nos arrependermos, mas precisamos usar esse tempo sabiamente. Matusalém é um lembrete poderoso de que o tempo de Deus é uma oportunidade para nós nos voltarmos para Ele. Se olharmos para o mundo hoje, podemos ver paralelos com os dias de Matusalém. Vivemos em um tempo de grande corrupção e pecado, mas Deus, em sua misericórdia, está nos dando mais uma chance. Cada novo dia que temos é uma oportunidade para nos arrependermos e buscarmos a Deus. A história de Matusalém nos alerta que o tempo de graça não durará para sempre. Assim como o dilúvio veio após a morte de Matusalém, também virá o dia do julgamento final, quando todos nós seremos chamados a prestar contas de nossas vidas. Jesus Cristo, durante seu ministério na terra, ensinou repetidamente sobre a importância do arrependimento e da preparação para o reino de Deus. Em Mateus 4,17, ele começou seu ministério com as palavras: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Jesus sabia que o tempo de graça era limitado, e ele exortou as pessoas a se voltarem para Deus antes que fosse tarde demais. Essa mensagem ainda é válida hoje. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos deu para nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Ele. A espera, portanto, não é apenas sobre paciência. Ela também é um tempo de ação. Uma ação espiritual que envolve arrependimento, oração e crescimento em nossa relação com Deus. Precisamos usar nosso tempo de espera para nos preparar espiritualmente para o que Deus tem reservado para nós. Isso significa buscar a Deus de todo o coração, alinhar nossas vidas com sua vontade e estar prontos para agir quando Ele nos chamar. Outra lição que podemos aprender com a história de Matusalém é que a espera em Deus nos ensina a confiar nele de maneira mais profunda. A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus vai agir, mas confiar que Ele sabe quando e como agir. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui os tempos de espera. Mesmo quando não entendemos por que Deus está demorando para agir, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Agora que já refletimos sobre a paciência e o arrependimento no contexto da história de Matusalém, vamos aprofundar nossa compreensão das lições que essa história pode nos ensinar sobre o tempo de Deus. O conceito de tempo é algo que muitas vezes nos desafia, especialmente quando estamos enfrentando momentos de espera em nossa própria vida. Queremos que as coisas aconteçam imediatamente, que nossas orações sejam respondidas, que nossos problemas sejam resolvidos rapidamente. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso, e a história de Matusalém nos ajuda a entender melhor como o tempo divino opera em nossas vidas. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, frequentemente usava metáforas sobre o tempo e o crescimento para ilustrar a maneira como o reino de Deus funciona. Uma dessas metáforas é a parábola do semeador, Mateus 13, 1-23, na qual Jesus compara a palavra de Deus a uma semente que é plantada no coração das pessoas.
Algumas sementes caem em solo fértil e produzem fruto, mas isso não acontece imediatamente. Existe um tempo de espera, um tempo de crescimento invisível sob a superfície. O agricultor planta a semente, mas não vê os resultados imediatos. Ele precisa esperar pacientemente pela colheita. Essa parábola nos ensina que o crescimento espiritual e o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas muitas vezes levam tempo. Assim como a semente não cresce da noite para o dia, também os planos de Deus para nós podem levar tempo para se manifestar. Mas enquanto esperamos, algo está acontecendo debaixo da superfície. Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que Ele está fazendo. A espera é uma parte necessária do processo de crescimento. A história de Matusalém nos mostra que o tempo de Deus não é apenas uma questão de paciência, mas também de propósito. A longevidade de Matusalém serviu a um propósito maior: dar à humanidade mais tempo para se arrepender antes do dilúvio. Da mesma forma, o tempo de espera em nossas vidas também serve a um propósito maior, mesmo que não possamos ver imediatamente qual é esse propósito. Quando estamos esperando por algo, uma resposta de oração, uma mudança em nossa vida ou uma direção de Deus, pode ser tentador ficar ansioso ou desanimado. Podemos nos perguntar: por que Deus está demorando tanto? A verdade é que Deus nunca está atrasado. Ele está sempre agindo no tempo perfeito, e sua demora aparente muitas vezes está ligada a um propósito maior que Ele está preparando em nossas vidas. Em Eclesiastes 3, versículo 1 a 11, encontramos um dos textos mais belos e profundos sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esses versículos nos lembram que há um tempo para tudo, um tempo para plantar e um tempo para colher, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para nascer e um tempo para morrer. O escritor de Eclesiastes nos convida a refletir sobre o fato de que o tempo de Deus é diferente do nosso e que cada fase de nossas vidas tem um propósito específico no plano divino. Jesus também nos ensinou sobre o tempo divino em várias de suas parábolas. Uma delas é a parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1 a 13. Nesta parábola, Jesus conta a história de 10 virgens que estavam esperando pela chegada do noivo. 5 delas estavam preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 não estavam preparadas, e quando o noivo chegou, ficaram de fora da festa de casamento. Essa parábola nos ensina a importância de estar prontos e vigilantes, esperando pelo tempo de Deus. Não sabemos quando o noivo, Jesus, voltará, mas precisamos estar preparados, vivendo com sabedoria e discernimento. O tempo de espera, portanto, não é um tempo passivo. Jesus nos chama a estar sempre vigilantes e prontos para agir quando o momento certo chegar. Isso significa que, enquanto esperamos por uma resposta de Deus, devemos usar esse tempo para nos preparar espiritualmente, para crescer em nossa fé e para servir aos outros. Em vez de ficarmos ansiosos ou frustrados com a demora, devemos ver o tempo de espera como uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e fortalecer nossa confiança nele. Quando pensamos na espera como um tempo de preparação, começamos a ver a demora de Deus sob uma nova luz. Ele não está apenas nos fazendo esperar por esperar. Ele está nos moldando, nos transformando e nos preparando para algo maior. Muitas vezes Deus usa os tempos de espera para nos ensinar lições importantes que só podem ser aprendidas na paciência. Aprendemos a confiar mais nele, a depender mais dele e a buscar sua presença com mais fervor. Uma das lições mais importantes que Jesus nos ensina sobre o tempo de Deus é que a espera faz parte do processo de construção de uma fé mais profunda. Em várias ocasiões, Jesus retirou-se para orar e esperar em Deus antes de tomar decisões importantes. Ele sabia que o plano de Deus precisava se desenrolar no tempo certo,
e ele confiava totalmente no cronograma divino. Se o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, esperou pacientemente pelo tempo de Deus, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. Quando estamos no meio de uma longa espera, é fácil perder a perspectiva. Podemos começar a sentir que Deus se esqueceu de nós ou que Ele não está ouvindo nossas orações. Mas a história de Matusalém nos lembra que Deus está sempre no controle e que sua paciência e misericórdia são grandes. O tempo de espera é, na verdade, uma expressão da graça de Deus, dando-nos tempo para crescer, para nos arrepender e para nos alinhar com seu propósito. Se você está passando por um período de espera agora, seja esperando por uma cura, por uma mudança em sua vida ou por uma resposta de oração, eu te encorajo a refletir sobre a história de Matusalém e o que ela nos ensina sobre a paciência de Deus. Não perca a esperança e não desista. Deus está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. Ele está te preparando para algo maior e o tempo de espera faz parte desse processo. Em tempos de espera, precisamos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, enquanto esperamos, nossa principal prioridade deve ser buscar a Deus e seu reino. Em vez de nos concentrarmos no que estamos esperando, devemos nos concentrar em crescer em nossa relação com Deus e em viver de acordo com seus princípios. Quando falamos sobre a espera em Deus, não podemos deixar de refletir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e como eles nos guiam durante os momentos de incerteza. Jesus nos deu instruções claras sobre como viver nossas vidas de maneira que agradem a Deus, e muitas dessas instruções envolvem a paciência, a confiança e a fé durante os tempos de espera. Uma das lições mais poderosas de Jesus sobre a espera é encontrada na parábola do servo fiel, Lucas 12:25-48. Nesta parábola, Jesus compara seus seguidores a servos que estão esperando o retorno de seu mestre. Ele exorta os servos a estarem sempre prontos, com suas lâmpadas acesas, aguardando o momento em que o mestre chegará. A mensagem aqui é clara: a espera não é uma desculpa para a inatividade. Devemos estar sempre prontos, sempre vigilantes, sempre fiéis no serviço a Deus, mesmo quando não sabemos exatamente quando ou como Ele agirá. A espera ativa é um dos pilares dos ensinamentos de Jesus. Isso significa que, enquanto esperamos por respostas ou direções de Deus, devemos continuar vivendo de acordo com seus princípios. Devemos continuar orando, buscando a Deus e servindo aos outros. Devemos estar sempre preparados para agir quando Deus nos chamar. Outro aspecto fundamental dos ensinamentos de Jesus é a importância da fé durante a espera. Em várias ocasiões, Jesus louvou a fé daqueles que, mesmo sem ver o resultado imediato de suas orações, continuaram acreditando e confiando nele. Um exemplo marcante disso é a história da mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:25-34. Esta mulher sofria há 12 anos e havia procurado ajuda de muitos médicos sem encontrar cura. No entanto, ela não perdeu a fé. Quando ouviu falar de Jesus, ela acreditou que, se pudesse ao menos tocar em suas vestes, seria curada. Sua fé foi recompensada. E Jesus disse a ela: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse mal." Essa história nos ensina que a fé é essencial durante os tempos de espera. Mesmo quando a situação parece sem esperança, como no caso dessa mulher, a fé nos mantém conectados a Deus e nos dá a força para continuar. A fé nos permite acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Ela nos permite confiar que Ele tem um plano, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. A fé é, portanto, um dos elementos mais importantes da espera em Deus. Mas como podemos fortalecer nossa fé durante os tempos de espera? A resposta está em passar mais tempo com Deus, em oração e estudo de sua palavra.
Quando nos aproximamos de Deus e conhecemos mais sobre seu caráter, nossa fé nele cresce. Sabemos que ele é fiel, sabemos que ele é bom e sabemos que ele sempre cumpre suas promessas. Jesus também nos ensinou sobre a importância de perseverar na oração. Em Lucas 18, 1-8, ele conta a parábola da viúva persistente, que continuamente buscava justiça junto a um juiz injusto. Embora o juiz não quisesse ajudá-la a princípio, sua persistência o levou a conceder-lhe o que ela pedia. Jesus usa essa história para nos ensinar sobre a importância de orar sem cessar e não desanimar, mesmo quando parece que Deus está demorando para responder. Aqui, Jesus nos dá uma lição importante sobre a persistência na oração. Muitas vezes, nossas orações não são respondidas imediatamente, mas isso não significa que devemos parar de orar. Deus nos chama a perseverar, a continuar buscando e confiando nele, mesmo quando as respostas parecem demorar. Ele é um Deus que ouve nossas orações e, no tempo certo, responde de acordo com sua vontade perfeita. Essa lição é reforçada em Mateus 7, 7-8, onde Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse ensinamento nos encoraja a continuar orando, a continuar batendo a porta, sabendo que Deus é fiel para nos responder no momento certo. A chave aqui é a perseverança. Continuar confiando e orando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Quando refletimos sobre a história de Matusalém e os ensinamentos de Jesus, vemos que a espera em Deus é uma parte essencial da vida cristã. É um tempo de preparação, de crescimento e de aprendizado. Durante a espera, Deus está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para as bênçãos que Ele tem reservadas para nós. E, acima de tudo, a espera nos ensina a confiar em Deus de maneira mais profunda e completa. Se você está passando por um período de espera agora, eu te encorajo a lembrar que Deus está no controle. Ele conhece o momento certo para agir em sua vida e Ele nunca está atrasado. Sua demora aparente é, na verdade, uma expressão de sua paciência e misericórdia. Deus está te dando tempo para crescer, para se preparar e para se alinhar com seu propósito. E enquanto você espera, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, enquanto esperamos, devemos continuar buscando a Deus acima de tudo. Devemos colocar nosso foco nele, em vez de nos concentrarmos apenas no que estamos esperando. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas no tempo certo. Agora, eu te convido a refletir. Como você está usando seu tempo de espera? Você está aproveitando essa oportunidade para se aproximar mais de Deus, para fortalecer sua fé e para se preparar para o que Ele tem para você? Ou você está ficando ansioso e frustrado, esperando apenas que as coisas mudem? A história de Matusalém e os ensinamentos de Jesus nos lembram que a espera em Deus nunca é em vão. É um tempo de crescimento, de preparação e de confiança. Então, enquanto você espera, continue buscando a Deus, continue orando e continue confiando que Ele está no controle. E lembre-se, no tempo certo, as promessas de Deus se cumprirão em sua vida e você verá o fruto de sua fé e paciência. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você espera nele.